Então, vou fazer a conta 1. A conta 1 é uma integral de linha sobre uma reta. O campo não é conservativo, então tem que fazer pela definição mesmo. Parametrizar e aplicar o campo. Parametrização da curva alfa. Quem é alfa de t? T no x, 0 no y, com t de menos 2 a 2. É esse arco fazendo isso. Alfa' de t, 1, 0, e a integral 1 é igual a integral de menos 2 a 2, é a integral de linha deste campo, só que não é sobre essa gama, é sobre a alfa. Então, x6 menos y dx. Onde que eu leio x6, y e dx? Sobre a curva alfa, porque eu estou calculando a integral na curva alfa. Então, x6, t à sexta, menos y, menos 0, dx, 1. Vou terminar de colocar, e tudo vai ser integrado em relação a que variável? T. Então vai ter um dt no fim. Agora, seno ao quadrado de y elevado a cosseno de y. É seno de 0 elevado a cosseno de 0, é 0 elevado a 1 que dá 0. Aqui é t2. Quanto que é dy na curva alfa? 0. Então, mais 0, tudo isso integrado dt. Ou seja, t à sétima sobre 7 de menos 2 a mais 2. Uma integral de linha muito simples. Apesar do campo ter umas componentes mais complexas, a integral de linha ficou muito simples. T à sétima, a quarta é 16, a quinta é 32, 2 à sexta é 64, 2 à sétima, 128. Então, 2 à sétima é 128 sobre 7, menos do extremo inferior, menos do menos 2 à sétima fica mais, 128 sobre 7, 256 sobre 7. 2 é a integral dupla da componente do HOT. Componente do HOT, então é a integral dupla em D, da componente do HOT que a gente calculou ali, 2x mais 1, em relação ao elemento de área. É uma integral dupla, normal, do começo da nossa disciplina. Como é que eu calculo uma integral dupla? Com o teorema de Fubini. Eventualmente mudo de coordenadas, se for conveniente mudar de coordenadas. Se não for, é só fazer o teorema de Fubini e a integral iterada. Nesse caso, acho que é bem simples escrever variável x de menos 2 a 2, extremos fixos para o x de menos 2 a 2, para um x genérico de menos 2 a 2, o y varia na vertical, que é a sua direção natural, de 0 até 4 menos x2. Veja que aqui não poderia colocar de 0 a 4, a figura não é retângulo, né? O integrando é 4x, não, 2x, mais 1, essa primeira integral que eu vou fazer é dy, e o jacobiano é quanto? R? Não tem jacobiano, não mudei de coordenada, não fiz nada, estou complicando a toa, não tem jacobiano. Eu mudei de coordenadas? Não. Eu escrevi a integral dupla em coordenadas cartesianas e calculei a integral iterada em coordenadas cartesianas, eu não mudei de coordenadas, então não tem jacobiano nenhum. Integral de menos 2 a 2, primitiva em y, 2x mais 1, que é constante em y, vezes y, de 0 a 4 menos x2, e o que der integrado dx. Então, é a integral de menos 2 a 2, de 2x mais 1, 4 menos x2, faço o produto e integro dx. Então, isso aqui é a integral de menos 2 a 2. Que termos que nós vamos ter? Vamos ter um termo constante que é 4. O 1 vezes 4. Tem um termo de grau 1, que é 8x. Tem um termo de grau 2, que é menos x2.
E finalmente tem um termo de grau 3, que é o x2 com o 2x, que é menos 2x3. Isso para integrar dx. Uma coisa que não é essencial, mas que você pode usar sim, se você tiver uma integral no intervalo simétrico de uma função ímpar, essa integral automaticamente dá zero. A integral de função ímpar em intervalo simétrico dá sempre zero. Então, aquele pedaço 8x e o menos 2x3, eu não preciso nem fazer primitiva, nem calcular, nem coisa nenhuma, porque isso dá zero. Porque ela é uma função ímpar e o intervalo é simétrico. Vocês lembram por que a integral da função ímpar vai dar zero? Quando você fizer a primitiva, olha o que acontece, por exemplo, com o termo x2, 8x. A primitiva vai ser 4x2, que você vai calcular de menos 2 a 2. Tanto no de cima quanto no de baixo vai dar 16. Mesmo aqui sendo negativo, vai dar 16. Mas tem o extremo inferior que vem com o sinal de menos. Então dá 16 menos 16 a contribuição e dá zero. Às vezes a gente pode economizar, como aqui, só vou trabalhar com 4. A primitiva é 4x. Esse não precisa fazer nada, menos x3 sobre 3. De menos 2 a 2. Isso dá 8, menos 2 ao cubo, 8 terços, depois menos do extremo inferior, 4 vezes menos 2, menos 8, e aqui menos com menos dá mais 8 terços. Dá 2 vezes, troca o sinal, fica menos com menos mais dá 16, menos 16 terços, isso dá um 3, dá 3 vezes 16 menos 16, que dá 32. A resposta, o que nós queríamos, que é asterisco, é igual ao resultado 1 menos o resultado 2, então é igual a 256 sétimos, menos 32 terços. Vou fazer um exercício, que este é extremamente importante. Esse exercício fundamental que vocês acompanhem com carinho cada argumento, cada caso. É um exercício de uma importância brutal. E aí eu estou discutindo coisas que vão estar muito ligadas a essa teoria de campos conservativos. Meu enunciado vai ser o seguinte: calcule integral menos y sobre x2 mais y2 dx mais x sobre x2 mais y2 dy. Esse campo eu já falei dele várias vezes. Falei, quando eu falar o campo é ele. Esse campo é um campo que já apareceu várias vezes na nossa aula, nas nossas aulas, e ele é extremamente importante. Então, calcule a integral desse campo sobre gama, sendo, eu vou fazer vários tipos diferentes de gamas. Exemplo 1, caso 1, gama é x2 mais y2 igual a A2 no sentido anti-horário. Eu já fiz essa conta. Alguém se lembra quanto que deu? Essa integral? Deste campo complicado, chato, na circunferência? 2π. Isso é uma coisa para vocês saberem de coração. Saber by heart. Tem que saber isso. Integral do campo de θ na circunferência de centro na origem no sentido anti-horário dá 2π. Vou mostrar que dá 2π. Vamos parametrizar de novo a gama. Gama de t é A cosseno t, A seno t, com t de 0 a 2π. Quando você substitui, gama linha é menos A seno t, A cosseno t. E quando você substitui, fica a integral de 0 a 2π, menos y
é menos A seno, dx é menos A seno, dx eu leio na curva, x2 mais y2 é A2, e mais x é A cosseno, dy, leio na tangente, na curva, na derivada, A cosseno, x2 mais y2 é A2, e tudo isso eu vou integrar dt. E se você olhar, olha o que acontece. A com A dá A2, cancela com A2, menos com menos cancela e fica seno quadrado. A com A dá A2, cancela com A2, cosseno com cosseno, cosseno quadrado. O integrando se reduz a 1. Então fica a integral de 0 a 2π de 1 dt, que é 2π. Como eu disse, eu já tinha feito essa conta. Essa conta é fundamental. Você nunca pode perder de vista essa integral, o valor dessa integral definida. Observação, antes de continuar. Nós já calculamos o hot f em uma aula anterior. Alguém se lembra quanto que dá o hot desse campo? 0. O hot desse campo é nulo. Pergunta: onde está o erro do seguinte raciocínio? Pergunta: onde está o erro? Eu vou fazer um raciocínio errado. Por isso estou perguntando onde está o erro. Tá? Vou fazer um raciocínio errado. Integral de f dr sobre gama, no sentido anti-horário, círculo no sentido anti-horário, teorema de Green. É igual a integral dupla no interior de gama do hot f escalar k. Quanto é o hot f? 0. Quanto é 0 escalar k? 0. Então seria a integral dupla no interior de gama de 0 e daria 0. Só que nós acabamos de fazer a conta e deu quanto? Deu 2π. Onde está o erro de tentar usar o teorema de Green como eu tentei agora? No domínio do campo. Tem um problema conceitual extremamente sofisticado no domínio. Preciso olhar com cuidado o domínio desse campo. Qual é o domínio de definição do campo F? Este campo, dado por essas duas formas, ele está definido para todo x? Para todo xy? Está definido para todo ponto do R2? Não, você não pode ter 0 no denominador. Ele está definido no R2 menos na origem. O campo está definido no R2 menos a origem. Este é o domínio do campo. Numa linguagem bem intuitiva que eu vou melhorar, eu não vou ficar nesse nível de linguagem, eu diria o domínio tem um buraco. O domínio tem um probleminha que tem um buraquinho aqui. Aí eu olho para a circunferência de centro na origem e raio A, percorro no sentido anti-horário e falo, vou usar o teorema de Green no interior para transformar a integral de linha na integral dupla do hot. Mas eu não posso aplicar o teorema de Green, porque o interior da região onde eu gostaria de aplicar o Green, contém a origem. E a origem não é do domínio do campo. Então não é válido aplicar o teorema de Green. E é por isso que mesmo ele tendo rotacional nulo, eu não posso fazer essa igualdade e a integral de linha, coerentemente, pode não ser 0. Nesse caso é 2π. Daqui a pouco eu vou voltar nessa questão de domínio. Esse domínio não é simplesmente conexo. Este é o problema dele. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Vou continuar o exercício. Eu queria saber se vocês entenderam por que é errado querer usar o Green para concluir que a integral seria 0. Porque eu estaria aplicando o Green numa região que está fora do domínio do campo. Eu estaria aplicando o Green no interior da circunferência, o que contém a origem, que não pode. Todo mundo me acompanhou aqui? Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Vocês viram que o enunciado é ainda do enunciado 3. Calcule essa integral, daí eu coloquei aqui 1, quando gama é isso. Agora eu vou trocar de gama. O campo é o mesmo. O campo é o mesmo, vou trocar de gama.
x menos 3 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado igual a 1. Sentido anti-horário. Estão me acompanhando? Vamos olhar para essa curva? Circunferência de centro no ponto 3, no x, 3 no y. Circunferência de centro no ponto 3, 3 e raio 1. Percorrida no sentido anti-horário. O campo é o mesmo campo de θ, aquele campo de qual estou falando. Domínio do campo não contém a origem. A curva é essa, curva fechada gama. Olha para o interior da gama. Tem o ponto que o campo não está definido? O interior da gama não está contido no domínio do campo? Ouviram bem essa pergunta? Presta bem atenção na pergunta. O interior da curva, que é o círculo, não está contido no domínio do campo? Está, não está? Então eu posso usar o teorema de Green, fazer o raciocínio que eu fiz anteriormente e concluir que a integral de linha dá zero e a integral de linha é zero. Sobre esta curva é zero. E o raciocínio é o teorema de Green e é o que eu fiz antes. E agora está certo. E qual que é a única diferença? É que antes eu usei o teorema de Green numa situação em que tinha um ponto no interior da curva que estava fora do domínio do campo. Agora eu posso usar o teorema de Green porque não tem ninguém fora do domínio do campo. Então, pensa nessa região. Integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior de gama do hot f escalar k, que é a integral dupla no interior de gama de zero, que é zero. E quem que fala dessa igualdade aqui? Quem é o teorema que eu estou usando para fazer essa igualdade? É o teorema de Green. E agora está certo o argumento. Se você parametrizar aquela curva e usar a definição de integral de linha do tipo campo vetorial, você vai fazer a conta e vai dar zero. Interessante, né? Vocês acompanharam? Alguma dúvida nisso? Então, mesmo esse campo que tem a integral de linha que deu 2π, dependendo da curva pode dar zero. Agora eu vou fazer uma parte mais interessante ainda. Isso vai ficando cada vez mais bonito. 3. Sabe o que eu quero gama agora? Agora eu quero gama uma elipse. x2 sobre 4. y2 sobre 9 igual a 1. Sentido anti-horário. Não é circunferência agora, é uma elipse. O x vai de menos 2 a 2, o y vai de 3 a menos 3. E a minha curva é uma elipse. E eu quero que a elipse esteja parametrizada no anti-horário. Primeira tentativa de solução, parametriza a curva e faz a conta. Vai ser chato. Ser chato porque na hora que eu puser x2 mais y2 com a parametrização da elipse, não vai dar constante. Porque é elipse. Não vai simplificar isso aqui. X, eu vou parametrizar x como 2 cosseno, y como 3 seno. A hora que eu jogar x2 mais y2, isso aqui vai dar 4 cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar 9 seno ao quadrado e não vai simplificar e dar A2. Vai ficar muito chata a conta. Então, pela definição, é chata. Posso usar o teorema de Green e transformar a integral de linha numa integral dupla? Não, porque a origem não faz parte do domínio. Estou com o mesmo campo, né? Esse exercício estou mudando o item, mas eu estou com o mesmo campo que não está definido na origem. Então, não posso aplicar o Green aqui dentro. Mas sabe o que eu posso fazer? Olha que coisa bonita, isso é tão elegante. Sabe o que eu posso fazer? Põe uma circunferência aí dentro. Isso chama-se isolar a singularidade, em linguagem da física. Eu tenho um buraquinho no domínio, onde o campo não está definido. Isso os físicos chamam de singularidade.
Sabe o que eu faço com a singularidade? Isolo a singularidade com uma circunferência. Considera uma circunferência de centro na origem raio 1, chama essa circunferência de alfa, e eu vou usar o green entre a elipse e a circunferência. Para poder usar o green, a elipse está no anti-horário. Que sentido você acha que eu vou pôr no alfa? Horário. E eu vou usar o teorema de Green na região entre uma e outra. Posso usar o Green nessa região? Posso. Por quê? Uma frase que eu falei agora de pouco e pedi para vocês prestarem bastante atenção na frase. Vamos lá. Esta região entre a circunferência e a elipse está dentro do domínio do campo? Está. O problema do domínio do campo é só a origem. Aquele buraquinho. Eu isolei a singularidade. Então, esta região sombreada está dentro do domínio do campo? Está. Então, eu posso usar o Green. E eu vou ter uma situação em que eu vou ter uma integral de linha na elipse envolvida, uma integral de linha sobre a circunferência, que é fácil de calcular, e a integral dupla do Roth, que é zero, porque o Roth é zero. Então vai sair direto a integral da elipse. Que elegante, turma. Isso é muito bacana. Seja D contido no R2, a região tal que o bordo da região D seja gama unido com alfa, sendo alfa x2 mais y2 igual a 1, no sentido horário. Eu posso aplicar o teorema de Green nessa região D. O teorema de Green me diz que a integral de f dr sobre gama unido com alfa é igual à integral dupla da componente do Roth sobre D. Integral de f dr sobre gama mais a integral de f dr sobre alfa igual à integral dupla da componente do Roth. Vamos lá. Não tem que fazer conta nenhuma. Quanto é a integral dupla da componente do Roth? Zero. Porque o Roth é zero. Moral da história. O campo tem Roth nulo. Se eu puder aplicar o Green numa região em que eu possa aplicar o Green, a integral dupla é zero. Naquele primeiro exemplo, eu não podia aplicar o Green porque tinha singularidade na região. Mas onde eu puder aplicar o Green, a integral dupla vai ser zero, porque o Roth é zero. O campo famoso de θ sobre uma circunferência de qualquer raio. Foi o item A do exercício. O campo de θ sobre uma circunferência de qualquer raio, quanto é que deu a integral? 2π. Mas ela estava em que sentido? No meu item 1 deste mesmo exercício. Anti-horário, e deu 2π. A alfa está em que sentido? Horário, então vai dar quanto a integral? Menos 2π. Então, a integral que eu quero, mais menos 2π, dá zero. Quanto que é a integral? 2π. Sobre a elipse. Acompanharam esse exemplo? Foi importante ser a elipse? Podia ser qualquer outra curva. Qualquer curva aqui. Fazia o mesmo raciocínio, dava 2π. Se eu tivesse pego um alfa externo, poderia ter pego uma circunferência, não de raio 1, de raio 4. Poderia ter pego a circunferência de raio 4. Só que aí como é que seriam as orientações para poder aplicar o Green? Eu ia usar o Green entre a elipse e a circunferência externa. Então iria ter que ser a externa no anti-horário e a elipse no horário. Então eu ia ter a integral sobre a circunferência no anti-horário mais a integral na elipse no horário igual a zero. Essa seria 2π.
E a elipse no horário é menos aquilo que eu estou querendo calcular. Porque eu estou querendo calcular a elipse no anti-horário. I igual a 0, daí eu passava essa para cá, mesma resposta. Só trocava o sinal dos dois termos. Mas belíssima pergunta. Estamos juntos? Interessante isso, hein?